O que tecnologia, pessoas e processos têm a ver com a geração de leads potentes e que gerem resultados reais? Olá! E hoje o NunaCast vai conversar com o Diego, CEO e cofundador do Harry, uma plataforma de gestão de leads para imobiliária. Uma conversa sobre tecnologia, conexão, resultado e vendas, que eu vou ter o prazer de começar agora. Diego, bem-vindo ao NunaCast. Obrigado, tudo bem? Como é que você tá, Adriana? Tô bem, tô feliz de te receber aqui. Tô muito feliz, tô honrado de poder participar aqui do NunaCast. Puxa, eu que agradeço e assim, né, a gente vive se encontrando aí em alguns eventos na Nuna ou no mercado. Faz algum tempo já. E fico feliz com a trajetória. A gente sempre começa com uma conversa de esquenta antes das câmeras, né? E já deu para entender um pouquinho aí da tua caminhada. Então eu quero dividir isso com quem está nos assistindo, porque eu não imaginava que nessa caixinha, a hora que a gente abre, tinha tanta coisa para olhar. E parece que nós vamos descobrir coisas aí que vão além do Harry, e é sobre elas que eu quero começar a falar agora com você. Maravilha, maravilha. Vamos lá, vamos tentar contar um pouco dessa nossa trajetória, que é curta, mas realmente é muita coisa acontecendo. O que você me disse assim, que você é empreendedor desde sempre, né? Nasceu ali no berço, falou, opa, deixa eu ver, esse berço aqui tá meio estranho, deixa eu fazer outro, quem sabe criar um diferencial aqui, que é a cabeça de quem tá... Como é que é isso em você? Desde sempre, eu sou de origem humilde, minha família migrou de Santa Catarina para São Paulo para tentar fazer uma vida diferente do interior. E acho que desde pequeno a gente tinha essa coisa de, vou fazer uma coisinha, vou vender o desenho que a gente fez e colocava os amiguinhos. Mas a coisa ficou mais forte, real mesmo, quando eu entrei na faculdade, fiz ciência da computação. E no segundo mês da faculdade, conheci meu sócio, que até hoje é meu sócio, o Rafael, e a gente montou a nossa primeira software house. Então a gente fazia sites, sistemas, numa época que... como não existia iPhone ainda. Então a gente está falando de pré-Orkut, né? É uma realidade completamente diferente do que a gente vive hoje. E você tinha o que aí, uns 8 anos de idade? Não. Tinha 19 já. Tinha de 18 para 19 e... a gente começou essa empresa, ela rodou muito mais rápido do que a gente conseguiria absorver, e no fim a gente era só dois jovens que estavam fazendo um dinheiro, fazia o que gostava, mas não sabia fazer uma empresa. Então a gente quebrou, do jeito rápido que a gente começou, a gente quebrou essa empresa, e a gente tentou algumas outras iniciativas, a gente fez sistemas para várias coisas, não existia aplicativo, né? A gente está falando de uma época... Sim. Realmente pré-smartphone. Isso não existia. E a gente tentou algumas outras coisas. Então, eu comecei a empreender com essa empresa. Depois eu voltei para o mercado, né? Eu sou um programador aí que virou designer ao longo do tempo. E fiz minha carreira como UX, né? Trabalhando com experiência do usuário para grandes empresas, para startups também. E voltei para o mercado. Trabalhei muito como desenvolvedor, como designer e sempre fui tentando fazer pequenos empreendimentos no mundo digital. Isso que eu ia te perguntar, né? Essa vontade empreendedora, essa vocação e ao mesmo tempo dentro de uma organização, de uma empresa, fazendo Exato. Ali o das 8 às 18. Exato. E aí, como é que você foi controlando esse impulso? Ou você tinha um escape para poder empreender? Não. Eu acho que é uma mistura, assim. Eu consegui interagir com algumas empresas que me davam um pouco disso. Acho que o ambiente te ajuda, né, a exercer essa coisa do intraempreendedorismo, mas era jovem, então eu conseguia virar à noite, finais de semana, a gente vai, né, a gente só vai e faz, e tentei várias coisas em vários mercados, em vários motivos, e muito nessa coisa de querer ter uma ideia, transformar isso num produto e num negócio lá na frente e impactar. Causar alguma transformação. Então, quando eu digo que eu sou empreendedor desde sempre, é essa vontade que eu sempre tive. E vamos falar, eu gosto de fuçar curiosidades aí, sabe? Porque nós vamos entrar nos assuntos que dizem respeito ao mercado. Mas no meio da nossa conversa aqui no cafezinho, você me falou que você veio para Curitiba e a tua primeira iniciativa foi uma barraca de churros, um quiosque de churros no shopping. Curitiba. Será que eu não comi uns churros lá? Provavelmente, muitas pessoas já comeram churros com a gente lá e não lembram. Doce de leite, chocolate com aquela coberturinha. A gente tinha um churros gourmet gigantesco, esse era o diferencial. Ele tinha 25 centímetros, era absurdo. Gente, para com esse assunto. Absurdo. As piadas são ótimas. Vamos voltar pro assunto aqui. Diga.
Pré-Curitiba, né? Eu tô em Curitiba, eu vou bater 7 anos em Curitiba. Certo. Agora. Então, eu vim de São Paulo, nasci em Santa Catarina, mas morei em São Paulo, né? Como eu disse no começo. E meus últimos anos no corporativo foram numa empresa de educação corporativa. Então, eu liderava um time de tecnologia, trabalhava com produto e a gente fazia de tudo. Simulador, site, treinamento, LMS. A gente fez muita coisa para gente muito grande, empresas muito grandes. E eu tive um burnout nessa empresa. Burnout? Eu tive um burnout nessa empresa. Então, essa empresa ela saiu de aproximadamente 10 pessoas quando eu entrei para 150. Nossa, em que período? 4 anos. Nossa, é muita coisa. Bem acelerado, bem rápido. Ela não era exatamente uma startup, né? A gente estava falando sobre essa diferença, mas ela cresceu muito rápido e eu fui mastigado nesse processo, né? Pelo crescimento. É um pouco do jogo, você tá jovem, você se envolve. Sim, você se empolga, né? A coisa enxerga um futuro ali, né? Passou um pouco da conta e aí, depois dos 4 anos e esse burnout, eu falei, cara, eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso mudar. E a gente teve uma situação na família, então minha esposa perdeu a mãe. Isso meio que juntou uma coisa na outra e a gente falou, bom, precisamos mudar de vida, né? Precisamos fazer uma outra coisa. A hora é agora. A hora é agora. E a cabeça de empreender sempre ali, sempre ali, sempre ali. E aí eu virei pra minha namorada e falei, vamos empreender numa coisa física? Vamos montar um negócio por que Curitiba? Físico. Por 2 motivos. Acho que... Você adora frio? Adoro frio. Eu sempre gostei de Curitiba, né? Eu sou de Santa Catarina, passava férias aqui quando vinha de São Paulo, tenho tios aqui. Então, sempre tinha uma imagem muito gostosa da cidade. Tinha esse apego. E o ecossistema de startup estava nascendo aqui. Então, a gente estava lá no comecinho, criando esse ambiente aqui em Curitiba, que hoje é bem sólido, já é bem forte, né? E aí isso me chamou a atenção e a gente ficou, né? Tenho que admitir, a gente ficou entre Curitiba e Florianópolis. Vamos para onde? Tá. E aí, meu namorado, a gente fez esse olhar, e falou, putz, Floripa é massa, é praia, já vivi em praia, maravilhoso. Mas a gente não vai aguentar o trânsito de Floripa, é terrível. É verdade, saiu da ilha... É complicado, né? Aí a gente sabia, a gente estava fazendo uma mudança muito grande, a gente falou, putz, a gente não vai querer lidar com isso também. Vamos para Curitiba? Minha namorada adorou Curitiba, a gente veio, visitou um tempo antes, ela adorou e a gente falou, bom, beleza, vamos. Já tem uma cidade, o que a gente vai fazer? E aí foi onde a gente inventou a história do quiosque de churros. Sim. Eu peguei uma franquia, e aí tudo parecia muito lindo, claro, né? A franquia tinha um produto ótimo, o projeto se pagava, tinha um plano, a gente tinha o dinheiro. Bom, não tinha todo, vendi tudo, vendi carro. Como um bom empreendedor, né? Vendi tudo, larguei tudo, só não vendi o cachorro, então veio eu, meu namorado e o cachorro. O resto porque ninguém deu um bom preço, porque se alguém tivesse colocado ali um valor... Comecei a minha namorada a vender a Cacau, ia ser a maior Ia ser venda cruel, da minha vida, se eu conseguisse isso. Sim, Mas sim. não dá, coitadinha. Não, tô brincando, por favor, hein? Não... Aí a gente veio e decidiu fazer o quiosque, então parece um bom plano de negócio. E o negócio rodou bem, a gente foi bem satisfatório, assim, eu acho que ele não decolou, a gente pegou a crise de 2018, infelizmente a franqueadora ela não conseguiu lidar com isso, acabou onerando os franqueados, e aí a gente falou, pô, eu não vou morrer aqui, né, já que vocês não estão me dando o suporte que a gente tinha combinado, eu vou vender esse negócio pra alguém, passar pra frente, e a gente deixou o negócio no azul e vendeu. Ótimo. Ficamos no 0 a 0, né, do que a gente entrou, mas o aprendizado foi incrível. Porque nada te ensina mais do que atender o público, principalmente no shopping, em pé, 363 dias do ano. Você sabe que eu ouvi uma frase esses dias, até de uma pessoa que eu respeito muito na área da psicanálise, para variar, né? São aquelas verdades radicais que você nunca quer ouvir, né? Mas ela falou assim, Adriana, fica tranquila, porque às vezes o fracasso é muito mais edificador do que o sucesso. Então relaxa, porque assim, se tem uma situação de fracasso aí, tá edificando para alguma coisa que é importante. Ai, me deu um alívio, cara. Eu falei, puxa, então eu tô bem edificada. No mundo das startups a gente ouve mais isso, e é uma coisa que a gente luta no Brasil, porque o fracasso é muito ruim no Brasil, né? Você errou, você é incapaz. Não, você é incapaz se você não aprendeu com aquilo que você errou. Sim, com certeza. Dentro desse lugar, né? De aprendizado. Exatamente, tem que ser um aprendizado, né? Errar por errar também não funciona. Sim. Bom, e aí depois que a gente veio, eu trago muito do que eu faço hoje, dessa experiência que eu tive de atendimento, de falar com as pessoas, de estar ali em pé. E lidar com comida é uma coisa muito prazerosa, assim, eu não sei se você já teve a oportunidade, mas servir as pessoas no ambiente de comida é uma coisa edificadora.
É muito legal mesmo, assim. Deve ser uma sensação, assim, de prazer, de realização permanente, né? Muito, muito. Porque vem alguém num momento de alegria, de prazer, de encontro, e você tá ali colaborando para aquilo ficar mais bacana ainda, Exato. E aí a pessoa gostar, comer, conversar, voltar. Essa interação é muito massa, sempre foi muito legal. E aí, só que como o negócio deu errado, né? Infelizmente a gente tem que olhar por esse viés também, e a gente vendeu e voltou pro mercado. E aí quando o meu namorado voltou pro mercado, eu voltei pro mercado. E aí eu comecei a trabalhar no Harry, que é o Harry hoje. Porque eu fazia consultoria, então eu prestava consultoria de experiência do usuário. Então, estava próximo já, né? Já estava próximo. Você estava eu já tinha o mercado, então eu comecei a atuar como autônomo e como consultor. E aí eu consegui alguns projetos bem interessantes, eu conseguia lidar muito bem com o horário. Aí eu não precisava trabalhar como eu trabalhava no shopping, das 6 da manhã às 11 da noite, né? Eu conseguia trabalhar 2 semanas sim, 2 semanas não, 3 semanas sim, 1 semana não. Então eu conseguia controlar o meu horário. Foi quando eu comecei a me dedicar para essa coisa da startup. Lembra que eu comentei? O ecossistema de Curitiba estava começando. Então foi quando eu comecei. Aí evento. O Polo de Curitiba, ele é reconhecido como um lugar de startup? No Brasil inteiro. É mesmo? Na verdade, no mundo é um dos lugares mais destacados nesse sentido. No Brasil, o Sul é um dos lugares que tem mais startup e o Paraná se destaca. E por que você acha que isso? O que acontece? É que o ambiente, ele incentiva, ele motiva para esse lugar? A cidade. As universidades, as empresas. Por que isso acontece aqui? Acho que tanto o público quanto o privado incentivam esse crescimento. A gente tem uma coisa aqui em Curitiba que fez total diferença, que é o Vale do Pinhão, que é uma iniciativa da própria prefeitura, fomentada pelo governo também, que suportou isso desde o começo, né? Que apoiou isso desde o começo. Seja com evento, seja hoje com o Workitiba, seja com aceleração, seja apoiando as outras aceleradoras, co-works, enfim. Isso fez toda a diferença. Um orçamento para essas iniciativas. E existe até hoje, né? Por isso que a gente é referência também em cidade inteligente, em ambiente inovador. Curitiba tem muito essa veia, e isso estava nascendo lá atrás. Então, quando eu saí do quiosque e eu já tinha vindo por esse motivo, eu falei, eu vou interagir com esse ambiente. Certo. E eu vou fazer uma startup. Eu vou trazer essa coisa do empreender, agora eu vou fazer de novo, só que no digital. Já que no físico não deu muito certo para mim, vamos ver o que eu consigo fazer. E aí foi aí que a coisa começou a avançar um pouco mais para chegar no que a gente está hoje. Demorou, né? A gente fez outras coisas, aí eu chamei meu sócio, o Helder, hoje. O Helder estava no corporativo, a gente tinha trabalhado junto, mas ele tinha ido para outra empresa, e eu ficava, né? Quando eu tinha tempo livre, trabalhava 2 semanas, nas outras 2 eu ficava na orelha dele. Helder, tem uma ideia, cara, interagi com tal cara. Falei com tal... Todo dia ligando pro Helder, olha, vamos lá, vamos se reunir. Vamos tomar um café pra falar disso. Não, eu ligava pro Helder 11h30, o Helder dormia no telefone, coitado, porque eu tava no gás, eu tava com tempo, e ele se matando de trabalhar. E aí eu falava pra ele. Surge o Harry. Surge a primeira ideia do Harry. Que isso é uma coisa bem interessante de startup, né? Você nunca é a mesma coisa que você nasceu, né? Vai se transformando ao longo do processo. Porque é essa coisa do validar. Eu valido se eu estou na direção certa e me transformo, e reajo e mudo. Então é bem difícil você ter uma startup que ela é exatamente o que ela nasceu, qual era a ideia do fundador. Sim. A gente pode ver o exemplo mais gigante, o Airbnb. Ele nasceu como uma ideia numa sala de fazer um aluguel para designers num evento. Hoje eles estão entrando em locação de longa temporada. Porque precisa se adaptar. Eles ainda são considerados uma startup por causa do modelo de negócio, né? Então, e a gente passou por isso, e a gente... Final de 2019, a gente saiu com um produto para o público final, para você que estava procurando um imóvel. Então, sabe aquela coisa do lar ideal? Qual que é o lugar massa para eu morar? Só que acontece bastante com startup, a gente tinha uma ideia muito boa, num timing ruim. Porque a gente não tinha tecnologia para resolver o que hoje a gente resolve com o ChatGPT. Tá, entendi. Basicamente isso. Eu vinha antes do ChatGPT com a ideia de você solucionar alguma coisa, mas você não tinha suporte tecnológico para bancar não tava no momento. Aquela solução. Não estava no momento. E aí a gente pôs esse produto no mercado, ninguém comprou, a coisa não validou, e falou, puta, é uma ideia, virou um produto, mas não virou um negócio. Paramos no meio, né? E aí sentei com meus sócios e a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Né? Meu sócio ainda trabalhava part-time, eu estava
nas minhas consultorias. Vamos desistir ou vamos tentar outra coisa? Lógico que eu falei, vamos tentar outra coisa, né? Mas eu precisava deles. Quem quiser montar um negócio, precisar de alguém para estimular, para motivar, olha, tô fazendo mentoria. Estou aqui. E aí eu falei com eles e eles falaram, cara, vamos olhar o que a gente pode fazer e tal. E a gente ficou nessa... Por isso que a gente chama Harry também, né? Uma curiosidade. Todo mundo me pergunta, por que chama Harry? Eu ia perguntar isso. Porque Harry vem de Henry, é uma variação de Henry, de Henry, na verdade. E Henry quer dizer o príncipe do lar, defensor do lar. É isso? Gente, que bonito. Pra quem gosta de origem de nome, é isso. O defensor do lar. E a gente falou, puta, mas Henry vai ser difícil de falar, Harry é mais fácil, vou brigar com Harry Potter? Vou, mas todo mundo vai conseguir falar um pouco mais fácil. Vocês acharam que ia brigar com o Harry Potter? Desculpa. Como marca? Joga no Google. Complicado, né? Mas por conta dessas mídias. Exato, é um pouco mais complicado. Aí a gente falou, bom, vamos manter o nome e vamos fazer o seguinte, como é que tá essa parte de encontrar a casa, de fazer o atendimento, da venda, da porta para dentro das imobiliárias? Como é que funciona isso hoje? A gente tá falando de 2019, né? Pré-pandemia. Aí a gente pesquisou, falou com muita imobiliária, muito corretor. Eu já estava no ecossistema, então falei com o mentor, falei com incubadora, falei com a aceleradora. E a gente conseguiu entender que tinha uma oportunidade. Falou, gente, vamos fazer quase a mesma coisa da porta para dentro. Vamos vender para a imobiliária, ajudar as pessoas a encontrarem um lar do melhor jeito possível. Sim, então, mas com esse intermediário. Com esse intermediário. Por isso que a gente fica na parte do atendimento. Tá. Né? E aí a gente pivotou, né? Esse é o termo das startups, né? Que a gente fez o pivô para essa ideia de eu vou atender imobiliárias com uma ferramenta para gestão de leads. E aí nasce o Harry em comecinho de 2020. A gente coloca a nossa data de nascimento na primeira vez que a gente fez um pitch sobre essa ideia. Onde validar foi? Ela numa banca. Foi em Curitiba e muito curioso, porque a gente ia fazer presencialmente. E estourou a pandemia no Brasil. Sim, o exatamente na mesma semana. Uau! E aí a gente foi pro pitch online. Não, o pessoal não cancelou, ainda bem. E a gente foi pro pitch online e falei, bom, agora vai ser mais difícil ainda, porque para ter o feedback, você não consegue ver as pessoas, Sim. né? Não, e era um jeito novo, né? Embora a gente tivesse acostumado com o vídeo, mas durante a pandemia isso se estabeleceu. Então acho que até trazendo um pouquinho disso, né? Até na hora de atender um cliente, de trazer uma necessidade, até... eu tô muito acostumada com o comercial, né? Ir até o cliente, entender, conversar. Essas primeiras interações online eram muito esquisitas, quadradas, né? Você fala, meu Deus, e aí? Será que o cara tá, né, disfarçando, botando um filtro e ao mesmo tempo falando, nossa, não tem nada a ver com o que essa mulher tá falando. Enfim, tinha tantos mitos e fantasias, né? E hoje, engraçado que a gente, assim, né, tá completamente... Naturalizou, né? Tá ótimo. Se a gente puder fazer online, melhor ainda. Melhor ainda. A gente acabou se beneficiando com isso, porque a gente fez o pitch, foi aquela coisa e tal, mas a recepção foi muito boa e a gente começou a desenvolver esse produto que está hoje, né, a primeira versão, né, já é uma coisa bem diferente, mas a ideia direto com startups. Então a gente nasceu dentro do ecossistema de startup, mas a gente nasceu dentro de imobiliárias. A gente fez isso desde o dia zero, com o corretor do lado, com o gestor do lado, com o dono da imobiliária do lado, para entender o que era melhor, o que fazia sentido, né? Eu comentei com você lá no começo, eu sou outsider, eu não sou do mercado imobiliário. O Harry não era do mercado imobiliário, hoje já é. Então, pra gente foi muito importante, né? Juntar o que a gente entrar nesse ambiente, né? Nesse cenário. Trazer tecnologia, mas não goela abaixo para quem sabe o que tem que fazer, né? Fazer isso em junção com o corretor, com o gestor comercial, com o dono da imobiliária, para atender a dor real deles. Para resolver o problema deles, não o que a gente entendia que fazia sentido. E como é que as imobiliárias receberam isso? Você foi lá batendo, né? Porque como bom empreendedor, tipo, deixa comigo que eu vou abrir esse mercado. Mas lembra, pandemia, online. É mesmo, você estava em casa. Fui batendo no WhatsApp. Então, muitos nãos, não quero abrir, não quero conversar, não quero comprar. Falei, não, mas eu não quero comprar. Provavelmente você vai até usar de graça a hora que estiver fazendo. Não quero vender, e tal, né? Não quero vender. Eu preciso entender só, fala comigo e tal. Então, conversei com bastante gente de Curitiba. A recepção foi... Eu acho que não vou dizer que foi ruim, porque a gente conseguiu fazer, né? Sim. Se fosse ruim, eu não tinha falado com ninguém, mas a gente teve uma volta bem legal, falei com pessoas importantes aqui do mercado imobiliário lá atrás, assim, que tiveram 5 minutos de atenção, às vezes, outros 20, e a gente teve alguns parceiros, né? A gente teve imobiliárias grandes que abraçaram a gente e deixaram a gente dentro da operação. Sim. Então isso fez toda a diferença, porque a gente conseguia construir, testar.
construir, testar. Dentro do ambiente, né? Dentro do ambiente. Então, Que na mão do maravilha. corretor, na mão do gestor. E no momento que eles estavam muito ávidos para usar a tecnologia, porque tinha virado a pandemia e virou aquele caos. Poxa, o imobiliário fazia tudo no presencial, no telefone. Eu acho que esse foi o ponto de virada, né? Eu confesso para você assim, eu fico tentando entender aonde que a gente começou a se tratar do ponto de vista digital com essa potência que é hoje. E não tem como negar que o evento da pandemia, ele foi o marco zero. Foi. Não que a gente não tivesse já construindo esse lugar. Mas ia demorar pelo menos mais uns 5 anos. Esse é o número que eu tenho. Sim. Porque até como agência, a gente precisou, assim, em 1 ano, né, rebolar de um jeito também. E se transformar para atender esse tipo de demanda, que eu confesso que assim, nem os clientes sabiam muito bem o que estavam pedindo e nem a gente sabia muito bem o que estava oferecendo. Totalmente novo. E eu te digo que de 2 anos para cá que isso está começando a ficar mais claro e talvez esse ano a gente esteja consolidado nesse lugar. É bem esse sentimento que eu tenho. Procede o que eu tô falando, não? Total, assim. E não é uma coisa assim, tô tirando da minha cabeça. É o que os especialistas falam mesmo. A gente avançou 5 anos em 2. Na verdade, alguns dizem que até 10. Em alguns setores por conta da pandemia. A gente puxou muita coisa. E é a coisa da necessidade. A gente teve uma necessidade, né, como planeta, como sociedade, de resolver algumas coisas que a gente não se preocupava. Sim. Então, realmente acelerou bastante, fez bastante diferença. E vamos lá. E aí, então, você entra nessas imobiliárias, dentro desse ambiente você começa a aprimorar esse produto, esse projeto. E aí, como é que se dá essa estabilização do negócio, essa expansão? Como é que vocês foram enxergando esses caminhos dentro do mercado? Bom, a gente sempre seguiu a metodologia de se criar uma startup, né? Então tem referência para isso. Então a gente seguiu o startup enxuta, a gente seguiu os processos, validação, hipótese. Por isso que a gente testava muito com imobiliária. E aí, de março a outubro, a gente construiu esse primeiro MVP, né? Que é qual que é o meu produto mínimo viável para atender essa dor. E a partir de outubro, a gente, como um aprendizado das experiências anteriores, a gente falou, legal, a gente tem um produto, as pessoas estão ajudando a gente a construir, mas ninguém pagou por isso. Ninguém comprou. Isso vai aonde se ninguém comprar, né? Então, vamos lá, vamos vender. Que aí é a hora que você entra no ambiente desconhecido, né? Sim, no jogo. Exatamente. Aí você começa a jogar. Só que aí de outubro a dezembro, outubro, novembro, dezembro, 2 meses, a gente fez nossas primeiras 5 vendas reais. A gente vendeu para os nossos primeiros 5 clientes aqui em Curitiba. Que foram, desculpa, pode falar? Prefiro não falar, porque daí a gente vai causar um ciúme aí no pessoal. Como a gente fala mais com o mercado, eu vou respeitar, vou manter esse segredo aqui, né? Mas eles sabem quem são, a gente agradece, eles estão próximos até hoje, tem uma condição super especial e avançam com a gente também. Sempre estão próximos também nessa coisa da criação do produto. É sempre para eles que eu ligo e... Você viu que a gente lançou novo? O que você achou? Gostou? Não gostou? Eles participam dessa cocriação de novas ferramentas. Estão próximos, sempre estão próximos. Então, isso deu uma validação pra gente. Opa, as pessoas pagam por isso. Sim, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. E aí, vou cortar, tá? Corta final de 2020, eu corto para 2021. A gente já tinha passado do número substancial de clientes e a gente teve que montar a empresa daí, real. Porque até mais ou menos 100 clientes, a gente estava com 3 sócios só, atuando e fazendo tudo, jogando em todas as pontas. E aí a gente começou a montar a empresa e depois a gente foi desenvolvendo e aumentando esse produto, mas sempre nesse processo de ir validando, entendendo o que a imobiliária precisa, mas sempre atuando na dor que é a principal pra gente, que é a dor do atendimento, né? Então vamos tocar num assunto que eu acho que assim, é a palavra que virou o epicentro de toda a nossa história, principalmente para quem mexe com o mercado imobiliário, e o Harry como príncipe dos lares, imagino que deve estar aí enlouquecido nesse reinado, tentando entender por onde que a gente acolhe esse lead. E como é que a gente trata, porque assim, o príncipe pode ser o Harry, mas o rei é o lead. E aí essa palavra aparece de uns 6 anos pra cá. Eu confesso que eu tô no mercado imobiliário há 20 anos. Essa palavra não existia mais nem no meu vocabulário de inglês. Eu tenho certo inglês fluente, mas assim, lead é uma palavra que eu nunca usei, né? Eu usei toda... E aí aparece essa palavra, tum. E aí aparecem essas empresas para começar a tratar os leads. E aí o mercado todo começa a falar do lead. Que também é uma virada muito por conta da pandemia, porque aí
todo mundo precisou ter uma estratégia digital. Até quem não tinha, quem tinha teve que expandir. Sim. E aí quando você vai pro digital, você fala de lead. Não tem jeito. Só que a gente ouve muito isso de corretor mais velho. Cara, eu chamava de cliente, é cliente. Não, em um momento vocês queriam que eu chamasse de prospect. Agora vocês querem que eu chame de lead. Bom, pessoal, simplifica. É o interessado no teu imóvel. Pronto. É isso. É isso, cara. Qual que é a grande diferença do lead? É que ele ainda não é teu cliente. E se você tratar ele como um cliente... Ele pode virar. Ele pode virar. Mas se você tratar ele como um cliente, exatamente como você trataria um cliente, você perde ele. Porque ele não está nesse momento. Ele está no começo da jornada. Então, você pode pegar lead que já está pronto para comprar. Mas vai dar a expertise do corretor, da imobiliária, do processo, para qualificar e entender isso. Por quê? Porque cliente, eu já sei os gostos. Eu já entendi, eu já vendi, eu tenho um relacionamento. Então, eu trato o cliente como cliente, eu trato o lead como lead. Cada um está num momento da jornada, cada um está num tempo. Então, a gente sempre bate nessa diferenciação. Ideal, todo lead vira cliente. É isso que você tem que ter na cabeça. Mas é um processo. Porque a gente tem muito volume no mercado imobiliário e nem todos os seus leads vão virar teu cliente. Então não dá para... Tem que fazer essa diferenciação. Tá? E aí você falou uma coisa interessante, que no Harry você tem uma situação onde você consegue definir o perfil do lead para o perfil do corretor dentro do teu cliente. Como é que funciona isso? Porque isso é muito potente, né? Muito. A gente bate muito na especialização do corretor, do atendimento. O lead certo para o corretor certo, no menor tempo possível, é o que a gente bate muito. E a gente vende no Brasil inteiro. Toda imobiliária ela tem um jeito de fazer, uma regra de negócio, um combinado, que não é pura e simplesmente por uma vontade do gestor ou do corretor. É por causa do ambiente. O mercado imobiliário ele é muito plural no Brasil inteiro. Sim. Então, o jeito que eu vendo aqui em Curitiba, o imóvel, é totalmente diferente do que o cara está fazendo em Fortaleza. Com certeza. E a gente está falando da mesma coisa. Eu estou vendendo um imóvel, mas o ambiente, o contexto é completamente diferente. Então a gente tem regras, meios de fazer completamente diferentes. Por isso que a gente bate na especialização. Eu acho que o exemplo mais básico é faixa de valor. Então eu tenho corretores que vão estar muito, muito, muito focados no econômico. E sabem, entendem aquele produto, entendem aquele lead. E eu vou ter corretores que vão estar focados no alto padrão. São outras necessidades, é outro discurso, é outra coisa que você tem que se preocupar. Então, acho que só para a gente exemplificar o que seria essa coisa de corretor certo para o lead certo, essa é uma diferença bem básica. Mas a gente tem uma coisa, por exemplo, que é muito forte em Curitiba, que é garantir que o lead chegue direto para o captador, angariador, agenciador, dependendo do lugar do Brasil que você tiver, vai ser um jeito diferente. Aqui em Curitiba é muito forte. Então, eu trouxe esse imóvel para a imobiliária, eu sou especialista nesse imóvel. Então, eu vou receber esse lead primeiro. Certo. Então, essa especialização do atendimento a gente bate muito e a imobiliária, quando ela tem essa maturidade de entender essa especialização, entender os produtos que ela vende, ela com certeza converte mais. E aí eu vou te perguntar uma coisa, eu imagino que assim, você deve encontrar empresas mais preparadas para esse tipo de processo, né, e de dinâmica de negócios, e eventualmente empresas que, embora queiram, não estão maduras o suficiente. Sim. Isso acontece? Bastante porque o mercado imobiliário ele sofre muito com a barreira de entrada ser relativamente fácil, né? Principalmente para corretor. Não é fácil, tá? Às vezes as pessoas diminuem o coitado do corretor. O corretor tem que saber de muita coisa, ele tem que ralar muito. Sim. Mas para começar, é relativamente fácil comparado a outras profissões, né? Verdade. Fiz o Você não TTI, precisa de grandes tirei o Cresce, certificados, enfim, né? Fiz o TTI, tirei o Cresce, eu tô no jogo, mas aí o cara enfrenta um caminho gigantesco para ser um bom corretor. Não, e só se estabelece realmente quem foi buscar, né, todo esse, vou usar uma palavra bonita aqui para impressionar, um environment, né, de conhecimento, de estratégias, de que entende, né, que não é só o Cresce que vai te fazer você ser um bom corretor. Também, claro. Exato. Então a gente encontra muito essa variação, porque a gente tem muito corretor que vira gestor e abre a sua própria imobiliária. Então aquele cara que é mega bom de vender, monta a sua imobiliária, mas ele nunca foi um empresário, ele nunca foi um gestor, um dono. Então ele vai ter que construir isso do zero. E o maior volume no Brasil são imobiliárias de pequenas e médias. A gente não tem Com certeza. A gente não tem consolidação. Grandes imobiliárias de 100, 200, 500 corretores. Mas os grandes centros com grandes nomes, né? Tem Mas sim. Você tem São Paulo ali, né? A Camargo Dias, a Coelho da Fonseca, a Brasil Brokers, enfim, a Lopes.
Mas nas cidades, embora Curitiba seja uma capital grande, consolidada e com mercado super pulsante, né? Olha a gente aqui, né? Fazendo demais, a nossa conversa. Mas você tem esses nichos, né? De imobiliárias com 20, 30... 40, até menores. Isso. Até menores. A gente tem visto muita imobiliária com 5, 2, 5, 9, 6, que são imobiliárias super ágeis, faz um VGV muito bom, grande, muito bom, de especialização. E aí a especialização começa no produto, né? Que produto que eu vou vender, para quem que eu vou vender, né? E aí a partir disso você começa a criar subnichos, super nichos de atendimento daquele produto que você vende. Então, a gente permite que todas essas regras, todo esse jeito de ser feito, que já é intrínseco do mercado imobiliário, diferente de uma loja de carro, diferente de qualquer outro mercado, a gente tem muitas nuances. Isso já é intrínseco. Então, a gente permite que isso seja digitalizado. Bacana. E uma pergunta que eu vou te fazer assim, né? Nesse universo tão grande, né, de tantas possibilidades, e o lead que passa a ser um cliente potencial, mas que tem que fazer parte de um processo, isso nos obriga também a olhar para o negócio imobiliário com uma certa calma. Não significa passividade, mas com a sabedoria de poder fazer esses tempos e movimentos de maneira que você consiga fazer esse lead te acompanhar pro negócio bem sucedido. E eu entendo isso não só no mercado, o brasileiro é muito imediatista, né? A gente tem essa característica de, meu Deus do céu, eu plantei essa semente aqui, eu quero essa jabuticabeira produzindo depois de amanhã. Já tô com a geleia vendida. Vamos lá, minha filha, né? Produz aí que eu tô precisando disso. Então, a gente vem um pouco desse mecanismo, não só do Brasil, mas da própria sociedade que está muito acelerada, né? Todos os processos estão muito acelerados. Daqui a pouco a gente nasce e morre em 5 dias, né? Sim. Porque a coisa ficou de um jeito. Nem vê passar. A gente não está com tempo para viver, né? Sim. Tudo tem essa urgência. E, ao mesmo tempo, a tecnologia, quando entra nesse processo, ela propõe o contrário. Olha, tudo bem, o lead vem, vem. E aí todo mundo fica, tem que converter, que é outra palavra que apareceu pro nosso... Muito forte, né? Todo mundo fala em conversão agora. Mas, ao mesmo tempo, assim, criou também um espaço, né? Um espaço-tempo maior, onde a gente precisa não só entender que aquilo pode converter, mas que o tempo não é nosso. Claro, a proatividade, o olhar, o atendimento, a tecnologia está tudo a favor para que esse processo caminhe da melhor maneira possível. Mas ele provavelmente vai ser mais lento, inclusive, mais cuidadoso do que aquela visão que a tecnologia não trazia, né? Eu ligo para o cliente, marco uma visita, deu ou não deu? Não. Aqui você, assim como numa startup, você consegue ir tornando esse processo mais adaptável e até converter a venda, só que num tempo maior. Como é que a gente segura essa ansiedade? É que isso acontece porque a tecnologia ela te dá visibilidade. Porque antes você tinha a capacidade de enxergar 2, 3 leads que você estava atendendo no presencial, no telefone. Estou falando de anos atrás, né? Sim. Hoje você sabe que você recebeu 40 leads num dia, né? Imobiliárias que a gente atende recebem 500 leads num dia. Então você consegue ver esse volume e causa essa ansiedade. Como é que eu faço isso aqui tudo? Mas tem uma coisa para venda, principalmente para venda complexa, e vender imóvel é uma venda complexa. Sim. Corretora não vende sapato, a gente não vende sapato. Então não é uma coisa de vitrine. Eu olho, por impulso, né? Coloco o pé e falo, cara, legal, gostei, vamos embora. Não, imóvel, principalmente no Brasil, onde as pessoas compram, na média, no máximo um imóvel e meio, né? Mas para não ficar esquisito, na vida toda, é uma decisão muito complexa. É uma decisão muito importante. A gente está participando desse momento que é muito importante para o lead, né? Para o nosso cliente final lá na ponta. Tanto a gente como ferramenta, mas o corretor e a imobiliária. E a imobiliária, eles têm que ter essa consciência de quão importante é esse momento e de que isso, para a gente cadenciar, para a gente levar ele para a compra, leva-se tempo. E você tem que dedicar tempo e energia de forma diferente para quem está em fases diferentes dessa compra, né? Porque você vai ter esse lead que chegou, tá com crédito, tá com a grana na mão, com a região definida, ele vai ver o imóvel e vai comprar. Esse é o lead que todo corretor quer ter. E quer avançar e converter. Mas na maior parte das vezes, né, as estatísticas dizem que 5% das pessoas estão nesse momento de compra.
Sim, como sempre foi. Como né? sempre como foi. Sempre foi. Não é porque você, vamos dizer, levanta o lead, né? Que necessariamente ele vai ser uma venda Exato. Convertida. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, da propaganda, da comunicação. A gente discute muito em reuniões com os clientes, né? Olha, vamos fazer uma campanha, vamos trazer mais leads e tal. Quais são os gatilhos, os melhores gatilhos para trazer esse lead? Eu não vou te pagar essa consultoria, tá? Como você está no meu programa, eu vou aproveitar e vou guardar num... Aqui a gente vai falar, vou dar uma de advogado, depende. A gente bate muito em contexto, muito em contexto. O que é contexto? Tua região, teu produto, teu lead. Você tem que entender isso. E teu time. Então porque... bom, vou falar uma coisa que você sabe de cor e salteado. Adianta eu colocar uma campanha no ar e eu trazer 300 leads e nenhum desse virar uma visita no imóvel? Não. Não faz sentido. Não. Eu gastei dinheiro com a campanha, com o time, com o processo e eu não tive uma conversão. Então, essa coisa do gatilho, principalmente no mercado imobiliário, ela começa com o posicionamento da imobiliária. O que ela vende? Que imóvel? Qual é o nicho que ela está atuando? Como é que ela se posiciona? Para daí sim ela ter um bom gatilho alinhado ao resultado, ao que ela quer fazer lá na ponta. Porque anunciar tudo, uma coisa, aqui eu posso gerar uma polêmica, né? Mas uma coisa que ainda existe muito no mercado imobiliário é criar aqueles imóveis de isca. Então... vai num portal hoje e busca imóvel. Tem sempre aquela oferta irresistível que vai puxar para outros. Você vai ver que tem imóveis de 800 mil reais e vai aparecer um lá de 150 mil. Às vezes até mais absurdo, 1.500 reais. Você fala, oi? É o phishing. Esse cara vai lá e ele vai gerar muito lead. Esse lead está interessado? Ou esse lead vai perguntar para você, é isso mesmo? É esse o valor? Então essa coisa do gatilho, ela tem que ter esse equilíbrio. De quem que eu tô trazendo? Eu tô trazendo quem eu quero? Quem realmente vai Ou avançar? É simplesmente uma quantidade que realmente vai me dar uma ansiedade de não conseguir atender e não trazer um processo, né, o funil de vendas que me traga algum resultado real, né? E a gente vai ter métrica de vaidade, né? No mundo das startups a gente fala muito isso. Métrica de vaidade, o que é isso? Eu gerei 1.000 leads essa quando semana. você traz esse relatório. 1.000 leads, 1.000 likes. Tá, gente, isso é legal, mas isso é pro ego. Porque não converteu. Não pro negócio. Não virou negócio. Ai, que bom você falar isso. Porque existe essa cobrança, né? De quantidade de leads. Eu já até falei isso num outro podcast aqui com o Elias e com a Rosângela. Mas não que não seja potente, não que você não tenha que ter uma quantidade para extrair a qualidade. Mas é bem balanço, isso, né? É um equilíbrio, né? Uma linha tênue. E aí, assim, pra gente... Eu vou ter que ir finalizando a nossa conversa. Mas enfim, vamos lá. Tem muita coisa legal para perguntar. Mas antes da gente ir para os finalmente, eu sempre penso assim, né? Nós estamos no mercado que abriu a plataforma, né? Então, assim, plataforma, para quem não sabe, é quando as incorporadoras abrem os seus imóveis para várias imobiliárias, assim, esse lugar da exclusividade. Diga-se que exclusividade é um privilégio ainda muito restrito a Curitiba, acho que é uma das últimas cidades que resiste bravamente, né? E acho que a criação das redes é uma solução inteligente para isso, né? Então tá comigo, tá com as redes, mas a gente compartilha tá junto. De algum jeito isso. Né? Isso, estamos no mesmo, olhando para a mesma direção. Mas assim, aí quando você tem os imóveis todos iguais em várias imobiliárias diferentes, como é que você enxerga? Onde é que pode... Quais as vantagens e os percalços de você ter essa situação? Eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado, porque é onde a gente tem a ver com isso também. Eu acho que não é só isso, né? Mas atendimento. Então, você tem que... A gente estava falando de imediatismo. Você não responde um lead hoje, 2 horas depois, um período depois, e acha que vai vender para ele. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque esse cara clicou em 10 anúncios, então tem 10 potenciais corretores para responder ele. Quem responder mais rápido tem vantagem. Quem responder melhor ganha essa competição. Porque é um jogo da atenção, é um jogo de empatia, de entender que esse cara está em que momento da jornada e ele precisa ser atendido rápido e ser atendido bem. Então, para mim, o primeiro ponto é esse. Você tem que arrumar isso na tua imobiliária. Se você tem um produto bom, você tem um time legal, mas você demora para atender e não tem um processo para atender,
você não vai vender bem. Você vai patinar. Então, acho que primeiro é isso, né? Você tem que arrumar esse processo. A imobiliária tem que se posicionar, ela tem que criar a própria marca, ser realmente muito dona daquele nicho que ela comanda, né? Então, seja a cidade, seja o bairro, seja um tipo de produto, ela tem que ter isso para poder se diferenciar, né? E dizer, não, eu sou especialista. Você pode ter visto... produtos são, mas é um lugar secundário. Exato. Né? Você pode ver isso em outros lugares. Pode ver em outros lugares, mas eu sou especialista. Quando você vem para cá, você está dentro da minha casa e eu entendo isso. Porque eu tenho um processo que faz isso, eu tenho um time que faz isso. Então, para mim é muito importante essa coisa de juntar a tecnologia, a velocidade, mas esse posicionamento da imobiliária, essa escolha do produto para atender melhor e para se destacar. Porque, gente, a gente nasce imobiliária, 200, 300 imobiliárias por mês no Brasil. Sim. E só vai aumentar, porque fica mais fácil, mais digital. Como é que você se diferencia? Tecnologia tá virando commodity. Já é commodity na nossa realidade. Com certeza. Qual que é a diferença? O profissional que usa a tecnologia do jeito certo, dentro de um contexto. Porque só a ferramenta também não resolve o teu problema. A ferramenta vai te resolver 70%. A gente sempre fala, né? De novo. Pessoas, processos e tecnologia. O Harry traz tecnologia 100%, processos 50%, 60%, 70%, dependendo da maturidade da imobiliária. Ela complementa com o tipo dela. E pessoas é 100% da imobiliária. 100% da imobiliária. Ou seja, o ChatGPT não vai tirar o nosso emprego, é isso? Não vai, mas o corretor que sabe usar o ChatGPT, a imobiliária que sabe usar o ChatGPT vai ter contextualizada, vai se diferenciar. Vai se diferenciar. Esse é o jogo. Muito bom. Diego, olha, antes de me despedir, eu quero que você fale, se alguém que está nos ouvindo aqui de imobiliária quiser contratar o Harry, como é que faz? Faz o seu jabazinho aí, vamos fazer... Bom, pessoal, vocês podem entrar em goharry.com.br, mandar um contato pra gente, direto no WhatsApp ou no nosso formulário, a gente responde vocês em menos de 5 minutos, isso é garantido. Sinal de que o processo, as pessoas e a tecnologia estão... É o mínimo no teu negócio. Eu tenho que fazer a lição de casa. Lição de casa, tá bem feita. Bacana. Tá? Obrigado, Ariana. Agradeço a oportunidade, agradeço o papo, muito bom estar com você. Olha, eu que agradeço, uma delícia, né? E essa juventude, né, que vem aí com esse arrojo, com essa iniciativa, com as ideias, né, com essa perseverança, né, Diego? Então, só te agradeço e queria também agradecer aos nossos apoiadores, a ArcJobs, SZL Imóveis e Conforto Ambiental. Esse foi mais um episódio do NunaCast que você assiste no YouTube, no Spotify e nas nossas redes sociais, Nuna MKT. Muito obrigada e até o próximo episódio.